Meus irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alciel. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra para você, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Mas antes de nós entrarmos nessa palavra e você ser edificado por ela, eu peço que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe um comentário, para que você possa fazer com que esse vídeo ele tenha mais relevância para o YouTube. A palavra se encontra em Mateus 5, versículo 13 em diante, que Jesus vai dizer assim: ó, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que significa isso? Jesus aqui ele faz uma comparação a todo cristão. Ele diz que todo cristão ele é como o sal e como uma luz. Vamos aqui examinar parte a parte para que a gente possa entender o que Jesus está querendo ensinar nessa passagem. Jesus ele começa dizendo que nós somos o sal da terra. Para a gente entender o que significa, a gente tem que entender qual é o objetivo do sal. Todos nós sabemos que o sal ele tem como o objetivo de primeiramente dar sabor à comida. Ninguém consegue comer uma comida sem sal, né? Porque fica sem sabor. Mas também o sal ele tem como objetivo de preservar o alimento. Nos tempos de Jesus não existia a tecnologia que nós temos hoje, por exemplo, uma geladeira. Não existia naquela época. E a maneira que eles usavam para preservar o alimento era salgando. Então eles salgavam o alimento para que o alimento pudesse, durar mais tempo, para que eles pudessem consumir nos outros dias. Então uma das finalidades que Jesus ele tem em mente quando ele fala sobre isso aqui é que o sal tem como objetivo de preservar o alimento da corrupção ou de ficar podre ou de se estragar. Então quando Jesus ele compara o cristão como o sal da terra, ele diz que o crente ele tem como objetivo de combater a corrupção do mundo, porque Jesus diz, vós sois o sal do mundo. Então Jesus está dizendo, vocês como sal têm como objetivo de combater a corrupção do mundo. Como que o cristão faz isso? Como que o cristão combate a corrupção do mundo? Através do seu testemunho. Então um cristão que ele realmente nasceu de novo, ele está em Cristo e ele é sal dessa terra, ele tem que combater a corrupção da sociedade moral e espiritual através do seu testemunho. Então o modo como ele tem que viver nessa terra é um modo de combater a corrupção através do seu testemunho, através das suas palavras, através das suas atitudes, através dos seus pensamentos, através da sua família, através da... Acho que você está conseguindo entender do modo como ele vive sobre essa terra. O modo como ele vive sobre essa terra tem que combater a corrupção moral e espiritual dessa terra. O cristão também ele tem como objetivo de sendo sal sobre essa terra de influenciar outras pessoas através do seu testemunho, através da sua vida. Então, eu estarei sendo sal sobre essa terra se com a minha vida eu conseguir denunciar o pecado. Segundo, Jesus ele vai dizer que nós somos a luz do mundo. E aqui é muito simples de se entender. A luz ela tem como objetivo de iluminar, de trazer clareza ao lugar onde que esteja escuro. Então, quando Jesus ele compara o cristão como luz do mundo, ele está dizendo que o cristão ele deve trazer clareza para aquele que está em trevas. E um texto que eu quero usar como exemplo para que a gente possa interpretar isso que Jesus está falando, está em 1 João capítulo 2, versículo 9, onde João escreve e ele vai dizer bem assim: aquele que diz que está em Cristo, mas aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Então João, ele compara a pessoa que odeia o seu irmão ou que pratica as más obras como se ela estivesse em trevas. Então se estar em trevas é praticar as más obras, estar na luz é praticar as boas obras. Então tendo esse raciocínio sobre este versículo, nós entendemos que estar na luz é viver uma vida santa, é viver uma vida reta, é viver uma vida pura. Então estar na luz é andar, é viver em santidade. E ser luz do mundo
quando Jesus fala, é denunciar as más obras através da minha vida de santidade. É mostrar para o mundo aí fora que é possível viver uma vida santa, casta, pura, em meio a uma sociedade corrupta. Porque na sociedade que nós vivemos é uma sociedade sexualizada, imoral, profana, suja. Então o cristão vivendo nesse mundo com uma vida santa, ele denuncia para aquelas pessoas que estão no pecado que é possível viver nesse mundo de uma maneira piedosa, santa e pura. Jesus, quando ele diz que o cristão ele é luz, ele tem também como objetivo de trazer clareza à vida daquelas pessoas que estão no pecado. Quando o cristão ele passa a viver uma vida reta, com um testemunho santo e puro diante de Deus, diante da sociedade, ele denuncia as más obras, ele traz como se fosse luz, ele clareia, porque existem muitas pessoas que estão no pecado, estão vivendo de uma maneira dissoluta, mas por elas estarem dessa maneira, elas não percebem. A Bíblia diz em Coríntios que o Deus deste século, o Deus deste mundo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não venham a ter o conhecimento do Evangelho. Então aquelas pessoas que estão no pecado, que estão aí fora, elas estão cegas. Então o cristão sendo luz, ele traz luz, ele clareia sobre a vida daqueles que estão em trevas. Então ele ilumina e ele faz com que aquelas pessoas que estão nas trevas, praticando as más obras, ele faz com que elas consigam ver e enxergar as suas práticas. Porque ele é como se fosse assim, ó. A gente está em trevas, ninguém consegue enxergar nada, mas de repente chega uma luz e começa a clarear. Quando essa luz ela clareia, eu consigo enxergar o que está ao meu redor, eu consigo ver se eu estou sujo, eu consigo ver se eu preciso me limpar ou não. Então o cristão, como ele sendo luz, quando ele chega no local, quando ele começa a viver uma vida reta, ele demonstra para as outras pessoas, ele denuncia que a vida que aquela pessoa está vivendo está errada. As práticas que aquela pessoa está tendo estão erradas. E que a maneira certa de viver é a maneira como ele está vivendo. Respeitando os seus pais, né? A exemplo prático. Honrando a sua esposa. Honrando com os compromissos. Pagando em dia suas dívidas. Pagando em dia suas contas. Sendo fiel para com seu patrão. Vivendo uma vida reta, pura e justa. Então, ser luz sobre esse mundo é viver de uma maneira reta. Jesus, ele vai dizer bem aqui, ó, no versículo 15, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. O terceiro ponto que nós aprendemos aqui é que as pessoas aí fora, no mundo aí fora, elas precisam ver que você é luz. Você não pode ser um cristão e ficar escondido. Diz, eu sou um crente, mas ninguém precisa saber ou não pode saber que eu sou um cristão. Não. Jesus diz, se acende uma candeia, uma luz, ninguém acende a luz com o objetivo de escondê-la. A gente acende uma luz com o objetivo de que ela clareie, traga luz para aqueles que estão sem luz. Então Jesus está dizendo, se você é um cristão, se você nasceu de novo, você tem que demonstrar, você tem que brilhar diante do mundo, para que eles vejam. Então Jesus está dizendo, o terceiro ponto aqui que a gente pode analisar é que o ímpio, o mundo aí fora, ele precisa ver que você é luz. Ele precisa enxergar em você luz. Ele precisa ver em você que você é o sal, que você dá sabor, mas que você também combate o pecado através do seu testemunho. Que você é luz, que você ilumina, que você denuncia o pecado através das suas atitudes. Então, se você é um cristão, professa a fé em Jesus Cristo, mas não há diferença entre você e o ímpio aí fora, eu sinto lhe dizer, mas você não é um cristão, você não nasceu de novo, você não é crente em Jesus. Porque a Bíblia diz, e vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, o crente, ele é sal, ele é luz, Jesus está dizendo, ele é distinto, ele é diferente, ele demonstra diferença. Quando alguém olha para ele, ele vê que ele não é igual a todo mundo, ele é diferente, ele está numa categoria diferente. Ele é distinto, ele se destaca. Ele se destaca em que sentido? Através do seu testemunho, através das suas palavras, como ele fala, como ele se porta, os seus ideais, né? O seu caráter, o seu modo de andar, de se portar. É isso que Jesus está dizendo. Ser luz, ser sal,
está ligado intrinsecamente ao testemunho do crente, ao modo de viver. Ele é justo, ele é reto, ele é puro, ele é santo, ele é distinto. É isso que Jesus está dizendo. Aí você pode estar se perguntando, qual é o objetivo de ser isso? Para quê? Jesus ele vai dizer no texto. Olha o que Jesus vai dizer aqui no versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então Jesus está dizendo, vocês precisam ser dessa maneira, e vocês sendo dessa maneira, as pessoas precisam ver em você. Elas precisam ver que vocês são luz. Mas o objetivo final não é só para que elas vejam e dizem, olha, nossa, que cara bom, que cara justo, que cara bacana. Não, esse não é o objetivo. O objetivo de uma pessoa viver dessa maneira sobre a terra é que o testemunho dela, o estilo de vida dela, glorifique a Deus. No caso, é o objetivo da nossa vida. Glorificar a Deus, trazer a Ele glória, render a Ele glória, mostrar para Ele que Ele é digno de ser louvado através do testemunho. Então, se você não sabia, você também glorifica a Deus através da sua vida. Não só com a sua boca, não só cantando, não só pregando, mas com o seu testemunho. Então, que você que está vendo esse vídeo possa, passar a ser luz. Demonstrar, mostrar para as pessoas. Não seja um crente tímido, escondido, que tem medo de dizer que é crente. O apóstolo Paulo diz, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho, aqueles que vivem o Evangelho, devem se orgulhar, porque o Evangelho ele é o poder de Deus. Ele é a glória de Deus. Então, o objetivo de você ser sal e luz sobre essa terra é você glorificar ao nome do nosso Senhor Deus. E essa era a palavra que eu tinha para trazer para você, que você possa passar a dar um bom testemunho, sendo sal sobre essa terra, sendo luz sobre essa terra, trazendo outras pessoas, ganhando outras vidas para Jesus através do seu testemunho. Porque muitos nos dias em que nós vivemos pregam bem, falam bem, é testemunho de Jesus Cristo com a sua boca, mas as suas obras falam o contrário. Por isso que Jesus diz, esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Então que você que está me assistindo possa ser luz e ser sal sobre essa terra e dar um bom testemunho para as pessoas e que as pessoas sejam impactadas pela sua vida e glorificar ao nome do nosso Senhor. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe um comentário para que essa mensagem seja relevante e outras pessoas possam ser edificadas através desse vídeo. E eu agradeço você que assistiu até aqui. Amém? Em nome de Jesus, amém.